Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Leitura Funcional, um canal onde procuramos desvendar a sabedoria dos textos. Neste vídeo, falaremos sobre a esperança no sofrimento e a soberania divina. Se Deus é bom, por que o sofrimento? Esta é uma pergunta que ecoa através dos séculos, desafiando tanto o coração humano quanto a teologia. Desde a queda do Éden, registrado em Gênesis 3, a dor tornou-se uma realidade inescapável. E em meio às tribulações, questionamos os silêncios divinos e os propósitos ocultos. Contudo, Romanos 8, verso 28, oferece uma resposta radical. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo não é uma negação simplista do sofrimento, mas um convite a enxergar além das circunstâncias. Contextualizado no coração da teologia paulina, Romanos 8 aborda a vida no Espírito, a adoção como filhos de Deus e a esperança escatológica. O capítulo precede o versículo 28 com imagens vívidas. A criação geme em dores de parto, versículo 22. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Capítulo 8, versos de 26 a 27. A expressão todas as coisas, do grego panta, abrange tanto bênçãos quanto adversidades, revelando a soberania divina sobre toda a realidade. Mas como reconciliar essa soberania com a dor? A Escritura nos orienta a três verdades fundamentais. Primeiro, a origem do sofrimento. Ele é o fruto da queda, uma consequência da corrupção do pecado que afetou a criação e a humanidade. Romanos 8, de 20 a 22. Segundo, o propósito do sofrimento. Nenhuma tribulação escapa ao governo divino. Deus não apenas permite o sofrimento, mas o redime como instrumento para nos conformar à imagem de Cristo e nos preparar para a glória futura. Romanos 8, 29. Terceiro, a esperança no sofrimento. A promessa não é a ausência de dor, mas a certeza de que, em Cristo, até o caos serve a um bem maior. Um bem arraigado no eterno propósito de Deus para os seus chamados. Essa esperança, porém, não elimina o mistério. Nossa mente finita jamais esgotará os desígnios do infinito, mas a fé descansa na verdade de que o Deus que silencia tempestades também governa suas ondas. Hoje, exploraremos como a Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 30, nos convida a viver na tensão sagrada entre o gemido presente e a glória prometida, entre a soberania divina e a responsabilidade humana de amar a Deus e confiar em sua aliança. Sejamos desafiados não a encontrar respostas fáceis, mas a enxergar nas cicatrizes da vida a mão do oleiro que molda vasos de honra para a sua eterna glória. Por extenso que é este assunto, este vídeo será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, falaremos sobre a origem do sofrimento, a queda e a soberania de Deus. No próximo vídeo, falaremos sobre o propósito do sofrimento e a esperança no sofrimento, a redenção em Cristo. Primeiro ponto, a origem do sofrimento, a queda e a soberania de Deus. Sua origem remonta à queda no Éden, quando Adão e Eva escolheram rebelar-se contra Deus, registrado em Gênesis 3, do verso 16 ao 19. A desobediência humana corrompeu toda a criação, introduzindo dor, morte e separação espiritual. Romanos 8, versos 20 e 21, explica que a criação foi sujeitada à vaidade. E o termo grego usado aqui é mataiotes, que denota futilidade e corrupção, um eco da ruptura cósmica causada pelo pecado. Contudo, a soberania divina transcende até mesmo o mal. Como afirmou Calvino, Deus governa todas as coisas de tal maneira que até o mal serve aos seus propósitos justos. Isso significa que, embora o sofrimento surja da queda, ele não escapa ao governo divino.
Jó, capítulo 1, verso 21, ilustra essa verdade. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecer a queda como origem do sofrimento nos liberta de culpar a Deus pelas adversidades. Em situações como perda de emprego ou enfermidade, a pergunta não deve ser por que isso aconteceu, mas como Deus pode usar isso para o bem? Romanos 8, 28. A fé confia que, mesmo na dor, Deus mantém o controle. O sofrimento como consequência da queda. A queda trouxe consequências concretas para a criação e a humanidade. A terra foi amaldiçoada. Gênesis 3, de 17 a 19, explica isso. A terra foi amaldiçoada, tornando o trabalho humano árduo e a natureza hostil, produzindo espinhos e cardos. A morte tornou-se inevitável, marcando o destino de toda a humanidade. Romanos 5, 12. A corrupção espiritual herdada de Adão inclina todos ao pecado. Romanos 3, 23 vai falar bem sobre isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Calvino ressalta: toda a descendência de Adão está envolvida na maldição e na corrupção herdada do primeiro pecado. Apesar da maldição, Deus não abandonou sua criação. Em Gênesis 3,15, ele promete um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa culmina em Cristo, que aniquilou o pecado pela sua morte, conforme registrado em Hebreus 9, 26, e inaugurou a restauração final da criação, conforme relata Romanos 8, 21. Reconhecer nossa condição de destituídos da glória de Deus nos humilha e aponta para a necessidade do Espírito Santo que nos convence do pecado e nos conduza a Cristo. O sofrimento, embora fruto da queda, não é o fim da história. O propósito de Deus no sofrimento. Romanos 8, verso 28, declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo o sofrimento. A história de José exemplifica essa verdade. Vendido como escravo e injustiçado, ele reconheceu: vós pensastes mal contra mim, porém Deus o encaminhou para bem. Gênesis 50, verso 20. Deus usou o seu sofrimento para salvar nações e cumprir seu plano com Israel. Calvino destaca: a providência de Deus não apenas governa o universo, mas também dirige cada detalhe de nossas vidas para sua glória. O sofrimento, portanto, é um instrumento divino para moldar nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo, purificar nossa fé, como o fogo refina o ouro, e preparar-nos para a glória eterna, onde as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em meio ao caos, a pergunta não é por que sofro, mas como Deus está me transformando através disso. A esperança cristã não reside na ausência da dor, mas na certeza de que o oleiro celestial usa até as fraturas de nossa história para criar algo belo. Jeremias 18, de 1 a 6. Concluindo esta primeira parte, o sofrimento é um paradoxo. Surge da queda, mas é governado pela soberania divina. Embora seja consequência do pecado, Deus o redime, usando-o para cumprir seus propósitos eternos. Como José, somos chamados a confiar que o mesmo Deus que permitiu a cruz também ressuscitou Cristo. E nele toda lágrima será enxugada, conforme Apocalipse 21, 4. Até lá, caminhemos na tensão sagrada entre o gemido presente e a glória prometida, sustentados pela certeza de que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fortaleça você nas suas aflições, nas suas provas e nos seus sofrimentos. Amém. Se este vídeo falou ao seu coração,
Deixe um like, faça um comentário, compartilhe com amigos e redes sociais. E para mais mensagens assim, inscreva-se no canal e acione o sino de notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado.